Elias, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Prazer ter você aqui conosco. Olha só. A gente esteve junto na peça O Nome do Bebê e esse bate-papo é uma contrapartida ao projeto que a gente fez, O Nome do Bebê, Pequena Circulação, Pronac 235854. Como contrapartida, a gente colocou esse bate-papo com o nosso diretor, com o diretor da peça, o Elias Andreato, para falar um pouquinho sobre direção teatral, bater um papo, enfim, bem descontraído, mas pensando que esse vídeo, se possível, faremos de tudo para isso, vai chegar em estudantes Sim. e professores de escola pública, principalmente, interessados em artes cênicas, em teatro, falar um pouco sobre direção teatral. E contar um pouco do seu percurso, como você virou diretor de teatro, primeira coisa, porque quem vê este senhor dirigindo a maioria das peças de São Paulo, como que ele chegou nesse ponto? Como começou? A minha trajetória como diretor, ela começou de uma forma muito inusitada. Eu venho do teatro amador, da periferia. Comecei como técnico no teatro profissional, como camareiro, contra-regra, depois fiz luz, som, depois cenário, fiz iluminação, no sentido de conceber, também criei cenários, montava, fiz de tudo em teatro. Divulgação, na época não era assessoria, a gente divulgava, enfim, então fui me conhecendo como artista a partir da coxia e conhecendo grandes artistas, e foi assim que eu fiquei neste lugar. Em 79, eu participei de um projeto na penitenciária feminina da capital, um projeto patrocinado pela Funarte, na época, que a gente dirigia um grupo das mulheres na penitenciária fazendo teatro. E eu era o diretor, tinha uma equipe de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, fotógrafos. E dentro desse processo eu comecei a propor alguns trabalhos onde elas pudessem escrever seu próprio texto. E a gente apresentava no final do ano. Era um grupo aqui, do Carandiru. E apresentava na penitenciária? Apresentava na penitenciária, aberto ao público, cobrando ingresso, fazia na capela, então tinha uma média de 400 pessoas por dia. E muitos artistas famosos iam, porque era um trabalho de muito sucesso, uma repercussão muito importante. Fiz trabalhos como Cela Forte Mulher, Favor Não Jogar Amendoim, Só de Malandragem, enfim, que contava a realidade dessas mulheres presas. Enfim, e ali foi que eu me formei como diretor, porque esses espetáculos fizeram muito sucesso, passei a ser muito conhecido, e as pessoas, as atrizes principalmente, começaram a me chamar para que eu dirigisse seus espetáculos. Nessa sequência, fiz um show com a Maria Alice Vergueiro, cantando Brecht e Weill, que chamava O Lírio do Inferno, no Oficina. Dirigi Esther Góes num solo, depois a Patrícia Gaspar, e aí foi indo. Até porque é uma coisa que, para se pensar, não existe até existe, né, um curso de direção, existe, mas acho que as habilidades do diretor tem muito a ver também, eu não sei, pelo menos trabalhando com você, tem a sensação quase como um professor, algumas vezes. Claro que não é de cima para baixo, mas é habilidades de um pedagogo, alguém que está, de certa forma, também dando sua visão de mundo, então, de certa forma, ensinando. Sim. Você vê essa... Eu sei que você é professor também, então tem essa junção, você acha que
similar, o professor e o diretor? Sim. Nós estávamos conversando aí há pouco, brincando sobre esse tema, sobre a psicanálise. Eu, como artista, já muito jovem, fui do sindicato, né? Participava ativamente, fui vice-presidente da cooperativa de teatro e sempre disse que a gente teria que ter um acompanhamento psicológico em todos os processos criativos, já naquela época. E as pessoas não levavam isso muito em consideração. Então eu comecei a fazer psicanálise por conta própria. Então fiquei 20 e poucos anos fazendo psicanálise freudiana, depois fiz mais 3 anos de junguiana, porque eu acreditava que esse olhar de quem está de fora precisa de uma sensibilidade um pouco mais aguçada, não só em cima da obra daquele autor escolhido, mas principalmente sobre esses atores que irão se debruçar naqueles personagens, o que eu posso contribuir como informação para isso, né? Eu achei que isso ia enriquecer o meu olhar artístico e me dediquei muito a isso. E eu penso que o diretor, antes da concepção, antes do trabalho individual, antes do ego, eu acho que ele tem um compromisso com a obra escolhida. Eu acho, e quem vai apresentar isso para o espectador são aqueles atores. Então, aqueles atores, eles precisam ter consciência plena de qual o seu papel e de como melhor chegar no espectador para que essa linguagem seja explícita, que o autor seja valorizado de uma forma inteira. Então, cabe ao diretor de fora ficar cuidando disso. E assim, quais são as características que um diretor tem que ter, você acha? Eu acho que, sendo ator também, delicadeza. A delicadeza para chegar em qualquer resultado. Eu participei de vários processos, muito, às vezes, violentos do ponto de vista pessoal. Eu discordo completamente desse processo. Não é através da agressividade, do assédio moral, que eu consigo ser criativo. Então, eu sempre penso que a delicadeza é o caminho certo para chegar aonde precisa. Pode ser mais demorado, mas vale a pena insistir. Porque o mundo é muito cruel. A nossa realidade é muito árdua. A gente precisa... A gente lida com arte, a gente lida com sensibilidade. Não precisa ser grosseiro. Tem algum conselho que talvez você possa dar para quem está começando, enfim, para quem está nesse lugar? Olha, Marcelo... E também para os professores que têm, às vezes, grupos de alunos e às vezes a arte ou o teatro especificamente pode ajudar na educação, enfim. Sim. Eu venho de uma época muito diferente do que vivemos hoje. Na minha época, ser técnico de teatro não tinha o convívio com os artistas, né? A gente almoçava em mesa separada, a gente ficava às vezes em um hotel diferente, não tinha essa aproximação calorosa, mais amistosa. Então, eu me lembro que eu sempre fui muito sensível, pode até achar um outro termo se quiser, mas eu acho que eu era muito sensível. Isso me deixava triste, porque eu queria ser ator, né? Queria estar naquele mundo, mas ninguém conversava comigo, né? Às vezes mal dizia boa noite, bom dia, então ficava meio isolado, assim. Mas acho que a gente tem que ter
essa atenção, estar atento para o outro, sempre. Nós, artistas, a gente vive dessa informação. Porque você já passou por algum processo que você lembra, assim, às vezes, o olhar de uma pessoa na rua, o jeito que ela caminha, o estado que ela imprime, às vezes, isso pode chamar atenção no sentido de compor algum personagem um dia. Então eu sempre estive muito atento a isso, como ator. E como diretor eu fico sempre cuidando para que essas pessoas se sintam à vontade naquele lugar. Né? Hoje ser jovem é muito difícil. Na minha época era, mas hoje a exposição é maior. Na minha época não tinha as redes sociais, então era o teatro, a televisão, o cinema. E o rádio, o circo, aí era fácil de... Era físico. A televisão na minha época era aquilo, o protótipo do símbolo da beleza, né? Eu nunca me encaixava e nunca acharam que eu era interessante para o veículo. Então, por mais frustrante que tenha sido para mim, eu fui aonde me senti à vontade, que foi o teatro. Teatro, nesse sentido, é muito generoso. Você pode ser preto, gordo, gay, velho, pequeno, alto. E outra coisa, talvez, para se pensar, é que também o teatro dá para fazer em vários tamanhos, digamos. Pode fazer na escola, Sim. Pode fazer sem a iluminação e sem... Claro, então é uma forma de expressão que permite você começar de uma forma menor, às vezes, né? Eu Diferente fiz... de uma televisão. Eu fiz muitos solos, porque era o único caminho viável para que eu pudesse fazer. Então, fiz alguns espetáculos na casa. A Iliana Fonseca me dirigiu num solo, fiquei 6 meses em cartaz na casa dela, na sala. Fiz o Oscar Wilde na escola da Cristina Mutarelli, uma casa na 9 de julho. Também fiquei 1 ano em cartaz. Antes da pandemia, fiz todas as bibliotecas aqui de São Paulo com o Fernando Pessoa, às vezes nas piores situações possíveis, na portaria, no canto, né? Então eu sou a prova concreta de que você tem que fazer. Sempre fui dessa opinião. Se eu tenho necessidade de fazer alguma coisa, eu faço, nem que seja na minha casa, para mim mesmo. É a única forma de você se exercitar. Eu sempre digo assim, quando eu estou dando aula ou dirigindo na escola, que a forma mais prazerosa é você tentar juntar, ficar próximo dos seus. Porque você se fortalece. Sozinho é muito árido. Eu fiz muitos solos, muitos monólogos. Difícil, prazeroso às vezes, mas muito difícil. Então, eu acho que a forma do aprendizado é o fazer. Porque às vezes você pode estudar 6 anos e não montar nenhuma peça. Então você não vai se conhecer plenamente como ator se você não experimentar com o público. Não importa onde. Eu acho que isso de não pensar tanto às vezes no que vai acontecer e como vou fazer, mas simplesmente ir, fazer e tentar aqui juntar as pessoas Sim. E fazer, né? Às vezes, muitos projetos que a gente vê que são de muito sucesso começam meio assim, né? Um grupo de pessoas que parece que precisa falar alguma coisa ou quer falar alguma coisa, se junta, começa a fazer despretensiosamente e vai ver e acontece. Sim. Tem muito o oposto de falar, nossa, vou fazer uma super organizado financeiramente, fazer tudo, vai fazer
e não acontece. Então, nesse sentido, acho que é bem democrático, né? Sim. O teatro. Hoje em dia é muito difícil você ficar na sua casa esperando que alguém vai te ligar e falar assim, olha, tem um personagem maravilhoso para você. Não existe isso. Sim. Né? Não existe. Se você não vai lá, inventa e faz, você tem que fazer de acordo com o que é possível. Não importa. Eu estou fazendo um trabalho agora com 3 mulheres. Tudo bem que elas têm condições de se produzir, mas elas poderiam fazer uma comédia, uma coisa... Não, é um trabalho em cima do Fernando Pessoa, uma linguagem difícil. É um exercício. E a gente precisa se exercitar. Não ir atrás do mais fácil sempre, né? Mudando um pouco de assunto, queria saber sua opinião sobre teatro em escolas. Quando você não tinha nascido, eu fazia um projeto com o Celso Frateschi, pelo FDF, eu acho, uma coisa assim, que a gente fazia teatro no pátio das escolas públicas. Legal. Bonito, a gente acordava 5h30 da manhã, a gente chegava na escola, limpava, passava o pano para deixar limpinho, a gente chamava os alunos, fazia exercícios, fazia trechos de peças e propunha uns exercícios para os alunos. Então, a gente fez isso durante um ano. Tinha Edith Siqueira, Cris Couto, tinha vários, a Joyce, Ruiz, vários atores, atrizes que faziam esse projeto. Então, como eu te disse, eu fiz as bibliotecas. Com o Doido, eu fiz 40 casas de cultura na periferia, às vezes no refeitório, né? Então, fiz muito esse trabalho. Vou te dizer assim, em alguns momentos foi muito difícil, pensava, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso? Aonde me leva esse romantismo? Eu venho da periferia. Eu comecei a fazer teatro no Paço Municipal na Prefeitura de Osasco. Eu sei que aquilo foi muito decisivo para a minha formação, porque as pessoas que eu conheci, foi ali que eu comecei a me interessar pelo teatro, a ler alguns poetas, uns dramaturgos, e a minha vida foi se encaminhando. Então, eu tive uma experiência com o Fernando Pessoa na periferia que me tocou profundamente. Eu fiz o espetáculo na entrada da biblioteca, com a recepcionista atendendo o telefone, foi bem terrível. E a professora levou uma classe que a média de idade era 11 anos. Um menino de 11 anos, negro, teve uma crise de choro no final da apresentação, nessas condições aí, à luz do dia, tipo, Sim. 1h da tarde, calor, né, tudo. E eu vi aquele menino chorando, pensei na hora assim, alguma coisa deve ter tocado, alguma palavra, alguma coisa. A professora começou a dizer assim, ele é muito romântico. E aí todo mundo começou a rir do menino. Eu tenho isso gravado. E aí eu disse para aquele menino assim, eu abracei aquele menino, falei que para ele não se reprimir na sua emoção, que aquilo é coisa... que aquilo era a coisa mais linda que tinha acontecido. E depois eu fiquei pensando assim, eu saí de lá, isso foi antes da pandemia, já era um senhor como eu sou hoje, pensei assim, por que é que eu vim aqui? Talvez tenha provocado nesse menino alguma coisa que ele não sabe
né? Eu não sabia ali na hora o que era, mas eu falei, tá bom. Então só por isso valeu a pena eu ter feito essa peça, ter ido até esse lugar, longe, na beira de um córrego. Aí eu chego em casa e falo assim, nossa, mas eu já sou velho, que romantismo, coisa... Chega até a dar vergonha. Mas isso me toca. Eu falo assim, tá bom. Então talvez o papel do artista seja esse, talvez o meu não seja lá ganhando Oscar, nem fazendo a novela das 9, talvez eu tenha esse papel. Se o teatro, ele é muito generoso, se ele foi tão poderoso na minha trajetória, pode ter sido importante para aquele menino. É isso. Então, esse trabalho eu sempre fiz. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas talvez pela minha formação ou por causa do meu irmão, esse engajamento político, essa coisa, sempre acreditei nesse teatro assim como um caminho de transformação. É uma coisa curiosa que talvez esse menino queresse ou fazer também, estar ou experimentar, e aí aquela professora com toda a sua sensibilidade, só que não, talvez tenha travado, e aí talvez caiba também aos professores encontrar esse lugar. Acho que a pessoa que tem isso dentro, ela acaba indo, quando ela, como no seu caso, que foi fazer como se precisasse fazer, mas às vezes o papel do educador também pode ser de achar isso e tentar oferecer alguma ferramenta, né? Mesmo que não tenha tantas ferramentas, mas pelo menos dar um suporte, em vez de podar esse... Você veja, como eu falei para você antes, como é bom, importante você ter o olhar para o outro. Ainda bem que eu percebi aquele menino. Ainda bem que eu pude abraçar aquele menino, falar para ele que ele não estava sozinho, né? Porque, além de tudo, ainda chorei junto com o menino. Quer dizer, ele deve ter ficado mais, como me emocionei agora. Eu sou meio ridículo assim. Mas, ainda bem. E tem um dado que, assim, o que mais me impressionou nesses projetos todos que eu fiz na periferia, tanto na biblioteca como nas casas de cultura, o que mais me deixa triste e que às vezes até penso em desistir de fazer isso, que assim, nenhum dos diretores da biblioteca ou das casas de cultura falaram comigo. Nenhuma secretaria me chamou e falou assim, como foi fazer, o que o senhor acha que podia melhorar? Então, assim, os caras te dão uma verba que sempre é muito pouca. Que se for pelo dinheiro, não vale a pena. Eu não iria por causa do dinheiro, porque eu ia com o técnico, tinha que pagar o salário dele, o transporte, né? Você imagina. Bom, enfim. Então, não vale a pena. Agora, uma diretora da biblioteca não perguntar como foi a sua experiência aqui, você acha que pode melhorar alguma coisa dentro dessas condições que nós temos? Ninguém se interessa. Os caras te dão um dinheiro, faz lá e me esquece. Então isso me deixa... E nesses anos todos, não melhorou, isso não mudou. Claro que sempre tem um professor maravilhoso, sempre tem uma professora incrível que faz seu trabalho solitário nesses lugares, né? Mas não tem. Nunca me chamaram na secretaria e falaram, vamos fazer uma avaliação de como foi fazer 40 casas de cultura com um espetáculo. Isso é um toque legal para gestores públicos, né? Porque é uma função bem importante, para professores também. Diálogo sobre o trabalho e sobre... Porque aí com o diálogo se pode melhorar a troca, né? De certa forma, é o caminho para chegar no... porque a sensação que eu tenho às vezes é que você chega lá e está atrapalhando. Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe nem quem você é e nem o que você foi lá fazer. E aí eu tinha um display
na entrada, na recepção. Eu falei, não, minha senhora, é isso daqui, ó. Sim. Não é? Sim. Que é um pouco isso que a gente faz hoje. Você posta lá no Instagram o nome da sua peça, com a sua foto, com o horário, endereço, a pessoa fala assim, quando é? É isso. Todo mundo, acho que a gente vive num mundo que todo mundo quer cuidar do seu. Por exemplo, você falou, o gestor que é lá, contratou, fiz meu trabalho, Pronto. depois já foi, e cada vez é mais difícil achar pessoas que, é claro que tem, né, mas assim, Sim. estejam dispostas a ir a fundo. Eu acho que você é uma pessoa que eu vejo que é assim, por exemplo, eu mando um texto para você, às vezes a gente tem algum texto, você responde rápido, logo viu, você vê, você lê o que fala, porque você tem essa atenção. Eu acho que isso é um lugar um pouco de mestre, assim, de professor, não necessariamente professor, mas de alguém que está pensando no outro também. E talvez os professores, enfim, eu sei que as condições são difíceis e tal, mas esse lugar de tentar achar e olhar pro outro, pro aluno, enfim, É difícil, Marcelo, é difícil. Eu sei porque eu também sou ator, eu também tenho projetos, porque às vezes você entrega, e às vezes eu escrevo, às vezes. Eu tenho texto que eu entreguei para pessoas que até hoje elas não deram resposta, já faz mais de 20 anos. Como produtor, recebe muita coisa, assim, que as pessoas têm os sonhos delas, e muitas vezes elas querem também que você faça o sonho dela acontecer, né? Quando, na verdade, quando o projeto é da pessoa, ela vai, enfim. Mas eu sei que você tem esse lado, pelo menos quando eu te enviei textos, foi sempre no dia seguinte, falar, não, isso eu não gostei, isso é porcaria, mas fala, né? Eu acho bem interessante é uma característica sua, e qual a importância disso? Outro dia um senhor me mandou um texto pelo Instagram, ele falou, dá o seu endereço, e me mandou um texto, aí ele falou assim, monta. Eu falei, nossa. É fácil, né? Mas como eu estava te dizendo, Marcelo, assim, por exemplo, os meus solos, eles não nasceram como um espetáculo solo, um monólogo. Às vezes, o Oscar Wilde tinha 3 personagens. Eu dei para várias atrizes, para vários atores. Nunca me deram retorno. Aí eu falei, bom, ninguém se interessou, né? Acho que só eu que me interesso por esse assunto, tal, não sei o quê. Aí acabei fazendo um monólogo. O Van Gogh é a mesma coisa, o Artaud a mesma coisa, todo. E assim, mesmo eu sendo mais conhecido entre os meus, as pessoas sabendo que eu faço os roteiros, que realizo, ninguém não dá retorno, a pessoa não lê. Isso dá No começo eu ficava deprimido. Por isso que eu sou muito CDF. A pessoa me manda um texto, eu faço tudo para ler. Quando eu gosto, quando não é normal, né? Mas eu sou muito cuidadoso com isso, porque é muito frustrante. E também tem um outro dado que é o seguinte: as pessoas, por eu ser mais velho, as pessoas falam, e aí, quando vai parar? Só você que faz? Né? O que as pessoas têm que entender é o seguinte, que às vezes você faz um projeto com dinheiro, nunca é muito. Você faz com pouco dinheiro, às vezes sem dinheiro. Então, não adianta você querer ficar em casa achando que só com dinheiro, senão não faz. Então não vai fazer nunca, filho. Né? Eu acho que também tem essa... Porque assim, toda vez que fala assim, tem um produtor, ninguém fala, aí sim. Eu acho que produzir é muito difícil. É muito difícil porque as pessoas não têm muita noção do que é o mercado, de como é levantar um espetáculo, quais as dificuldades, a despesa
que tem, não é só com você que eu combinei. É com tudo. Mas o neguinho não quer saber, quer saber o dele, né? Ele também não quer ajudar, não quer colaborar em nada. Tem isso um pouco. Então, o importante também, quando o ator ele é contratado, ele saber que ele tem que colaborar. E não é ser bonzinho, não é isso. Tem que colaborar, porque é difícil para todo mundo. E às vezes também os artistas, alguns, né, não todos, mas inclusive muitos que não estão trabalhando, querem que o produtor salve a vida deles. Sim. O projeto, fala, como se o produtor fosse pegar o sonho dele, comprar o sonho dele e fazer acontecer. Só que o processo artístico é diferente, né? Eu não vou comprar eu como produtor não vou comprar os seus sonhos. Se você tiver um sonho muito bom e você compartilhar esse sonho comigo, talvez a gente possa sonhar juntos, né? A gente vive num meio de muita mágoa, de muita frustração, E às vezes a pessoa tem que entender que está todo mundo no mesmo processo. Toda vez que eu vejo alguém produzindo uma peça, ou um ator atuando, fazendo o seu trabalho, eu acho aquilo muito importante para o teatro. Não é só para aquela pessoa. Aquilo não me causa inveja. Aquilo me causa admiração. Sim. Tomara que todo mundo possa fazer a mesma coisa, porque isso é uma forma do teatro também circular, se enaltecer. Por exemplo, você vai num teatro cheio, você pode até não gostar da peça, normal, né? Mas é bom que o teatro esteja cheio, importante que aquela peça, que aquela produção está dando certo, porque isso é uma forma do público estar se alimentando. Sim. E que isso é bom para você. Não, a gente sempre fala isso. O César está aqui, né, que a gente trabalha junto. Quando vai na peça e tem gente, mesmo você fala, puta, essa peça, mas tava lotado. É bom, a gente fica feliz, né, porque se os outros não estiverem bem, a gente não é tão especial assim, que vai acontecer sozinho, de tudo mundo está acontecendo. E a gente tem que aprender também, não tem nada a ver com ser cristão. Quando você vai ver um espetáculo de um colega seu, ou mesmo de que você não conheça, que aquilo se concretizou, está lá, você tem que ter o respeito, uma educação. Você tem todo o direito de não gostar, mas tem muita coisa para ser observada, elogiada. Precisa uma certa educação nesse trato. Generosidade. Precisa ser generoso, porque o teatro precisa disso. Porque fazer teatro é um trabalho árduo. Não é mais difícil do que para qualquer outro trabalhador, mas tem as mesmas dificuldades. Então, não adianta essa atitude arrogante de que só o que eu faço é maravilhoso, é infantil. Desculpa, mas eu acho infantil, é gente despreparada, gente que precisa ser tratada. O teatro ele tem lugar para todos. Tem gente que gosta de comédia, tem gente que gosta de drama, de tragédia, de comédia vagabunda, de comédia sofisticada, de drama risível, de drama sério, de drama estático, tudo tem o seu cantinho. Então, faça o seu, comemore o que você está fazendo, comemore que o outro faça o dele, e tudo bem. Se você não gostar do que eu faço, não precisa ir. Você não é obrigado, não é forçado. Eu também não sou forçado a ir ver o de que eu não gosto. Então está tudo certo, né? Legal, tá fazendo. Difícil fazer. O importante é fazer. Então ter a iniciativa já é algo tão legal. Só a única forma de você ter conhecimento do seu ofício é fazendo, não é estudando. Isso não é mesmo. Uma boa dica também. Não é estudando, é fazendo. Tentar. Errar.
Você aprendeu? É o que eu digo sempre, não sei se quando a gente se conheceu eu falei assim, olha, o mais terrível que pode acontecer é alguém falar que você é ridículo. Não vai mudar a sua vida, você vai continuar vivendo. Depois essa mesma pessoa que falou que você é horrível, ela vai falar que você é maravilhoso. E também não vai mudar a sua vida. Então faça, é só isso. Se você fizer e está satisfeito, está feliz, se sentir orgulhoso por estar fazendo, está ótimo. Não precisa tirar nota 10 em tudo, não precisa agradar ninguém, né? É só fazer. O prazer de fazer é o que move qualquer ser humano. Comemorar quando faz. Não é? Eu sou desse também. Tem que comemorar. Tá feito. E uma coisa que eu aprendi Um pouco, mas... com as gerações mais antigas é assim, quando você faz uma peça que deu certo, procura realizar essa peça o máximo que você puder. Porque isso também é uma forma de você ir se construindo, né? Isso é um detalhe muito importante. Quando você faz um que deu errado... Não, cai fora, esquece. É isso. Vai pra próxima. Não é? Vai pra próxima, tudo bem. E você não vai se matar porque uma peça deu errado. Então, o importante é um trabalho contínuo, né? Fazer. Olha, eu já tive críticos dizendo que eu era o pior ator que já existiu. E tive críticos também dizendo que eu era o melhor ator que já existiu. E não mudou nada. Não mudou nada, juro por Deus. Não muda. Eu não... É isso. Estou sem assunto agora. Não, acho que conversamos aqui, temos material. Obrigado, Elias. Obrigado tanto pelo projeto que você... Na verdade, você foi o nosso norte no projeto, o nome do bebê, que é a peça que está gerando essa contrapartida agora, e que foi uma peça que um dos maiores ativos da peça foi trabalhar com você. Na verdade, o maior, talvez. Essa convivência, a peça está indo muito bem, tem um percurso ainda, mas isso é pequeno comparado com as relações que a gente cria, enfim, e ter essa troca. Tá bom que depois de um tempo você parou de assistir a peça. Também, graças a Deus. Mas esse tempo de ensaio que a gente teve e essa visão que a gente tem sua dirigindo, que para mim é quase como um professor, no bom sentido da palavra, é muito rica. Então espero também que quem esteja assistindo possa levar um pouco do que você falou para a vida, enfim, isso de fazer, tentar começar sem grandes pretensões e fazer, porque é um pouco isso, você é um cara que não é pretencioso, você vai, vai fazendo no dia a dia, não é uma coisa... Fazer, tal. E um dado importante aí para o projeto, que nós nos conhecemos na escola. Exato. De como isso a gente se conheceu, a gente teve uma afinidade, a gente conversou pouco na escola, mas foi o suficiente. A gente fazia um tema, né, difícil. Loucura. Mas de como às vezes tudo se torna próximo. O teatro, a sua experiência como ator na sua juventude, eu já mais velho, né? Vai juntando, e a gente fez um projeto, o nome do bebê, num pouquíssimo espaço de tempo, né, de ensaio, e tudo aconteceu de uma forma harmoniosa. Sim. Enfim, como é importante essa troca. Como às vezes o professor é importante na escola para o aluno, não só do ponto de vista da educação, mas da sensibilidade, né, para a vida. Leva para a vida essas trocas. Acho que
Foi mais alguém quer falar alguma coisa? Não, então, mas Bom. vamos terminar para cima, não vamos terminar assim deprimido. Então vai. Né? Então, Marcelo, é isso, gente. Foi um prazer conversar com o Elias. Isso, ó. Um querido, amor. um grande diretor, uma pessoa esplendorosa que esteve aqui com a gente hoje nessa contrapartida. Ó. E essas são as palavras finais, Elias. Pra cima, né? Opa. Tem que terminar pra cima. Não, com a sua alegria, Marcelo, encerramos com a sua alegria tão espontânea. E vamos investir na circulação, vamos investir no projeto de circulação com muito carinho, porque é importante para esse público que não tem essa facilidade de frequentar os grandes centros culturais aqui de São Paulo. Então, eu acho que esse projeto tem que ser incentivado. Tem que rodar, né? Tem que rodar. Se Deus quiser. Valeu, Elias.